Antes de mais nada, então, já estamos gravando. Antes de mais nada, mais uma vez, bem-vindos a todos, a todas. É um prazer a gente, né, enfim, para a gente é uma honra no sábado de tarde, né, o comecinho da noite, termos tantas pessoas interessadas nas atividades do GEPOM, né, o grupo de estudos e pesquisa sobre o Oriente Médio, né, um grupo, uma cooperativa intelectual iniciada em março, em abril do ano passado por mim, que sou historiadora, trabalho com o Oriente Médio há muitos anos, Monique Sochevski, pela professora Muna Omran, culturalista, uma das maiores especialistas em literatura do Oriente Médio, pelo libanês, economista, com grande vivência no Golfo, o Najad Kuri, o único do Japão que não vai estar aqui, e depois, né, ampliamos aqui a nossa participação para esses pesquisadores maravilhosos. Temos o Andrew Trauman, que vai ser um dos palestrantes hoje, daqui a pouco eu apresento o Andrew com mais detalhes, né? O Heitor Loureiro, pesquisador, né, um dos maiores especialistas em armênios, em genocídios, em Cáucaso, em Balcãs. Então, o GEPOL somos nós, como pesquisadores. Temos também uma pesquisadora visitante maravilhosa, Natália Gondim, que está aqui com a gente, e o nosso pesquisador júnior, nosso braço direito, nosso braço esquerdo, que é o Luiz Felipe Erdi. Então, sejam muito bem-vindos. O GEPOL, a nossa proposta é trazer um conhecimento acadêmico, referendado, com uma larga experiência acadêmica, por um lado, reflexões teóricas, mas também com uma larga presença em loco na região, né, entendida como Oriente Médio e regiões adjacentes. Isso para a gente é muito importante, e as nossas atividades vêm sendo cursos, né? A gente oferece cursos de curta duração, de uma maneira geral. A gente tem uma revista, já reconhecida pela CAPES, com ISSN, acabamos de lançar o 2º número, leiam, divulguem, e se puderem, né, também encaminhem artigos para a gente. E temos esse braço de lives, em que a gente, de uma maneira geral, a gente trabalha com a história do Oriente Médio, e por vezes questões correntes, nos cursos. Nas lives a gente trata de temas conjunturais. Então, a gente tem feito uma live por mês. Nesse mês de agosto, a gente já tinha feito uma live, recentemente a gente já tinha feito uma live sobre um ano da explosão no Porto de Beirute. A nossa ideia era falar do tema de hoje em setembro, mas, né, conjuntura, né, Andrew, está clamando. Então, por isso, hoje, né, o título da nossa live é 20 anos do 11 de setembro, da guerra ao terror, à volta ao Talibã. Então, sejam todos muito bem-vindos. Antes de eu apresentar, de fato, né, os nossos palestrantes e a gente começar os trabalhos, eu vou pedir para o querido Luiz Felipe Erdi falar um pouquinho do GEPOM e dos nossos próximos cursos. Luiz Felipe, com você, querido. Perfeito. Deixa só eu compartilhar a tela e eu começo a falar. Bom, eu vou transmitir rapidamente aqui, para não tomar muito tempo, as próximas atividades do GEPOM associadas a curso. Como a Monique falou, esse é um dos braços de atuação do grupo, que tem uma série de outros, e, portanto, a nossa agenda de setembro é a seguinte. A gente começa com o curso Viagens pelo Oriente Médio, da professora Monique Sochevski, que, como vocês podem ver, é um curso de 4 aulas, que começa no dia 2 de setembro, uma quinta-feira, de 7 às 9 horas. Aí está o programa também das aulas, caso vocês já tenham interesse. Na sequência, o curso Primavera Árabe, e agora, com a professora Muna Omran e o professor Andrew Trauman, que, para quem não conhece, vai estar conhecendo hoje e certamente aumentando a vontade de fazer o curso. Tá aí também o programa dele, ele começa no dia 13, o que significa que é uma segunda-feira, de 6 horas às 7h30. Depois disso, o curso de aula única, o Café e o Oriente, da professora Monique Sochevski também, na terça-feira, dia 14, das 5 às 7 horas. Para quem estiver muito empolgado, nessa terça-feira também começa o curso Os Armênios, com Heitor Loureiro e com a participação de Pedro Bogossian. O curso começa no dia 14, ele tem 4 aulas, de 7h30 às 9h. É um curso também muito interessante no âmbito do GEPOM. E, por fim, o curso Escritoras do Oriente Médio, da professora Muna Omran. O curso começa na segunda-feira, dia 21, de 6 às 7h30. Todos esses cursos vão estar disponíveis para inscrição em contato@gepom.com.br. As inscrições já estão abertas e logo mais a gente também vai estar enviando o link para a inscrição por Simpla para aqueles que preferem. Muito obrigada, Luiz Felipe.
A gente também tem lives culturais, vamos ter uma programação maravilhosa, liderada pela Muna, em breve, com leituras de peças, e enfim. Então, fiquem atentos aí às muitas atividades, é mais uma vez um prazer tê-los conosco. Então, vamos passar, né, para o tema, que né, o que é o Afeganistão. Eu acho sempre interessante, né? A gente no Japão mesmo tem uma discussão o quanto o Afeganistão é Oriente Médio ou não, mas, de qualquer forma, o que acontece no Afeganistão impacta nessa região, né, e impacta nas questões geopolíticas mais amplas. Então, hoje a gente vai ter uma apresentação do Andrew Trauman e do Luiz Antônio Araújo, seguindo um modelo que a gente tem no Japão, de perguntas e respostas depois, e vocês podem mandar as perguntas para quem está com conta de apoio, que depois eles vão me repassar. Então, ao longo da palestra, né, vocês podem ir já passando as perguntas e depois eu levo para os nossos palestrantes. Eu vou apresentar o Andrew, muitos de vocês já estão fazendo os cursos maravilhosos com o Andrew Patrick Trauman, que é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Aliás, tivemos o Dia do Historiador essa semana, muitos de nós no Japão somos historiadores, né? O Andrew é professor de História das Relações Internacionais do Unicuritiba e é pesquisador associado aqui conosco no Japão, e essa semana, coitado, não consegue se coçar, está aí conversando, né, com toda a mídia e com estudantes. Por um lado, é bastante fascinante, né, Andrew, essa possibilidade da gente estar indo além, né, para o público mais amplo, compartilhando reflexões e pesquisas. Depois do Andrew, que vai falar primeiro, tradicionalmente, a gente tem um convidado de fora falando primeiro, mas é porque o Andrew vai fazer uma introdução histórica que vai organizar a nossa conversa de hoje. Depois a gente vai ter o querido Luiz Antônio Araújo. É um prazer ter o Luiz Antônio Araújo aqui com a gente. A gente se conheceu aqui no Rio, numa das edições, né, do Seminário Estudos de Oriente Médio a partir do Brasil, uma pessoa incrível, pesquisador de mão cheia. O Luiz Antônio Araújo é jornalista, ele é professor da PUC do Rio Grande do Sul, é doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais pela URGS, né? Está estudando com a Silvia Feraboli, eu não sei exatamente como pronuncio o sobrenome dela, que é uma pesquisadora incrível de Oriente Médio, e é pesquisador associado do Núcleo de Pesquisa sobre as Relações Internacionais do Mundo Árabe. Então, teremos assim um dia, né? Enfim, uma noite, né? com muita... com uma introdução bastante forte, para depois a gente desenvolver reflexões, o Andrew com uma introdução mais histórica, e o Luiz Antônio, que teve no Afeganistão, certamente vai trazer também muitas reflexões importantes para a gente. Então, the floor is yours, Andrew, você pode começar, por favor. Bom, muito obrigado, Monique. Boa tarde a todos, boa tarde / boa noite a todos e a todas. Eu organizei a minha fala sobre o tema da seguinte forma: eu vou fazer um apanhado histórico, mas eu também gostaria, eu sei que está todo mundo também querendo saber o que está acontecendo no momento, então eu vou caminhar até o momento, digamos, como foi que chegamos até aqui, tá? Então, para a gente entender, né, o Afeganistão, a gente precisa entender o colonialismo britânico na região no século XIX, tá? Naquela época, havia o chamado Grande Jogo, que era uma disputa geopolítica entre Rússia e Grã-Bretanha pelo controle da Ásia Central. A Índia era a principal joia da coroa britânica, e o Afeganistão, preste muita atenção no que eu estou dizendo, o Afeganistão vai se tornar um país tampão. O que é um país tampão nas relações internacionais? É um país artificial, criado artificialmente pelo colonialismo britânico para separar a Rússia da Índia. E como um país artificial, ele nasce com uma série de problemas de origem, tá? Então, o Afeganistão é uma coxa de retalhos étnica formada por baluques, por tadiques, por uzbeques, por pastuns. Então, uma miríade de etnias que foram ali juntadas pelos ingleses, que foi criado um Estado-nação, que era um conceito completamente estranho e continua sendo um conceito completamente estranho ao povo afegão. Tá? Esse é um país que vai obter a sua independência formal em 1919, assim, no escopo do pós-Segunda Guerra Mundial, daqueles tratados de Paris, pós-Primeira Guerra Mundial, desculpem. Mas o Afeganistão sempre teve
essa dificuldade muito grande, porque temos que entender que é uma sociedade clânica, é uma sociedade tribal, é uma sociedade dividida em clãs e tribos e que nunca funcionou como um Estado-nação. A ideia de lealdade à sua tribo está muito acima da ideia de lealdade à pátria, que é uma ideia estranha ao Afeganistão. Porém, o que vai acontecer? No decorrer do século XX, ideologias ocidentais começam a penetrar no Afeganistão, entre elas o comunismo. E vai ser fundado, em 1965, o PDPA, o Partido Democrático do Povo do Afeganistão, que era dividido entre uma corrente leninista e uma corrente maoísta. Tá? Então, você tinha os Khalq, que eram os leninistas, e os Parchan, que eram os maoístas. Em 78, o líder dos Khalq, Hafizullah Amin, dá um golpe de Estado, toma o poder no Afeganistão para tentar implantar o comunismo. Uma ideia genial, tentar implantar o comunismo no Afeganistão. Que coisa maravilhosa. E aí, o que vai acontecer, pessoal? No ano seguinte, o presidente soviético Leonid Brezhnev vai, para tentar garantir a manutenção desse partido comunista no poder, ele vai tentar, vai enviar, desculpem, 115 mil soldados soviéticos para tentar manter, para tentar apoiar aquele governo que já estava sofrendo oposição de grupos guerrilheiros. Nesse contexto, você vai ter uma brevíssima oposição do Ocidente. Vocês devem saber, ó, em 80 teve as Olimpíadas de Moscou, que por conta disso foram boicotadas pelos Estados Unidos e por vários países ocidentais, e por sua vez a União Soviética, os países da Cortina de Ferro, também boicotaram as Olimpíadas de Los Angeles, mas basicamente ficou por isso mesmo, né? Então, só que não foi assim para muitos ali no mundo árabe, no mundo islâmico. Então, muitos guerrilheiros egípcios, líbios, sauditas, etc., acorreram para o Afeganistão para lutar do lado dos afegãos contra o governo comunista. E essas pessoas ficaram conhecidas como mujahidin. Tá? Os Estados Unidos passam a financiar esses mujahidin. Não é verdade, na época dos atentados de 11 de setembro, se ouviu muito de que os Estados Unidos treinaram Osama Bin Laden. Não, não é bem assim. Eles financiaram, o dinheiro ia via ISI, que é o Serviço de Inteligência Paquistanês, e em Peshawar havia o treinamento desses soldados árabes, em sua maioria, que vão lutar junto dos afegãos. Depois de 10 anos de luta, a União Soviética acaba se retirando do país. Tá? Então, você tem uma vitória dos afegãos, por isso que muitos dizem que a guerra do Afeganistão é o Vietnã da União Soviética, foi onde os soviéticos foram derrotados por um país potencialmente mais fraco, como aconteceu com os Estados Unidos e Vietnã. E aí nós temos um hiato, né? Da mesma forma que aconteceu agora, em que a gente tem, depois da invasão do Afeganistão, a queda do Talibã, nós ficamos anos e anos e anos sem ouvir falar do Afeganistão no noticiário, aconteceu a mesma coisa naquela época. Então, entre 89 e 96, ninguém queria saber o que estava acontecendo no Afeganistão. Com a retirada da União Soviética, ocorre aquele vácuo de poder, e 7 grupos começam uma guerra civil pelo poder no país, que será vencido pelo Talibã, um grupo formado no Paquistão por estudantes. Então, Talib significa estudante, Talibã é o plural de estudantes, tá? Plural de estudante, desculpe, ou seja, estudantes. E esse grupo vai chegar ao poder em 96. Alguém vai perguntar, mas como assim que esse grupo chegou ao poder? Qual foi a motivação? Pessoal, imaginem que o Afeganistão mergulhou no caos completo durante esses anos de guerra civil. E o Talibã era
por pior que ele seja, mas ele tinha uma característica nos anos 90, que era o de, ao chegar numa cidade, ele era o único grupo que não saqueava cidades e não violentava as mulheres. E vinha com um discurso de segurança pública. E isso fez, porque havia muitos saques nas estradas no Afeganistão. E ele vem com esse discurso e consegue conquistar apoio popular. Só que logo na sequência, eles começam a aplicar uma interpretação extremamente rígida e primitiva da Sharia, da lei islâmica, dando ênfase às punições corporais. Então, ficou muito famoso as execuções em campos de futebol, os açoitamentos públicos, a obrigatoriedade do uso da burca, a proibição da mulher de trabalhar, de estudar, a proibição da música, a proibição do cinema, a proibição do rádio, e a proibição, e a proibição, e a proibição. E, em 98, o Osama Bin Laden, que havia lutado no Afeganistão, aproveita que o Afeganistão está no poder, está no controle do Talibã e funda ali a Al-Qaeda, né, que significa a base em árabe. E a partir dali ele vai planejar os famosos ataques de 11 de setembro, não sem antes, no dia 9 de setembro de 2001, matar Ahmad Shah Massoud, líder da Aliança do Norte, que era uma única resistência ao Talibã ali no Vale do Panjir. Daqui a pouco eu volto a falar do Vale do Panjir. Pois bem, o que acontece daqui para frente? Temos os atentados. Já em outubro, os Estados Unidos invadem o Afeganistão. Em pouquíssimo tempo, o regime talibã é derrubado, tá? E nós tivemos sempre aquela coisa de que o Talibã continuou resistindo. Nunca o governo afegão, colocado lá pelos Estados Unidos, conseguiu controlar todo o país. O primeiro presidente eleito do Afeganistão, Hamid Karzai, era um camarada que vivia na França desde os anos 60, uma pessoa que ninguém mais lembrava dele no Afeganistão. Foi trazido pelos Estados Unidos por estar de acordo com as ideias de governo norte-americano. Vamos lembrar que, naquela época, a ideia do George W. Bush era instituir uma democracia liberal no Afeganistão, uma ideia quase tão absurda quanto instaurar o comunismo no Afeganistão. Esses governos, tanto Hamid Karzai quanto dos seus sucessores, nunca tiveram grande apoio popular. A guerra prosseguiu. Nós tivemos, até hoje, até a data presente, 24 mil soldados americanos mortos, nesses quase praticamente 20 anos. A gente teve 20 vezes isso, o número de afegãos mortos, quase 500 mil. E desses quase 500 mil, a gente tinha 69 mil soldados afegãos mortos. Eu estou falando isso porque eu quero questionar a fala do Joe Biden quando ele diz que os soldados afegãos não lutaram. Os soldados afegãos quiseram entregar o governo para o Talibã. E as coisas não são assim. Desde que o Donald Trump assinou o acordo em fevereiro de 2020, já começa uma retirada gradual das tropas. E quando começa uma retirada gradual das tropas norte-americanas, os combates vão se intensificando. E muitos soldados afegãos, a gente tinha uma média de 5 mil soldados afegãos mortos por mês nos últimos meses, estavam sim lutando contra o Talibã. Então, por que deu tudo errado? Por que Cabul caiu tão rápido? O que acontece, pessoal? À medida que ocorre a retirada dos Estados Unidos, a gradativa retirada, os Estados Unidos começam a deixar de pagar o exército afegão e transfere essa responsabilidade para o governo afegão. E o governo afegão começa a dar calote no exército afegão. E aí há inúmeras acusações de corrupção de políticos e de gente do alto comando do exército embolsando o dinheiro dos soldados. Os soldados começaram a faltar comida em casa, né? Então, quando o Talibã foi se aproximando, eles primeiro tomavam as capitais distritais, depois as capitais das províncias, e até chegar em Cabul, o que eles faziam?
eles cercavam as tropas treinadas pelos Estados Unidos, mas tropas afegãs, e deixavam uma saída. E daí enviavam alguém da cidade daquela tropa e falavam, olha, é o seguinte, vocês estão cercados, o Talibã vai matar vocês, mas vocês têm uma saída, se vocês entregarem as armas, a gente deixa vocês saírem. Os caras estão sem comida, sem salário, cercados pelo Talibã. Eu acho que ninguém pode julgá-los por eles terem deposto as armas. Tá? E foi muito bizarro o discurso do Biden, porque basicamente ele culpa os afegãos pela derrota e ele se exime, né, praticamente de responsabilidade. Eu queria dizer que é muito complicado a gente pensar que na verdade, o exército afegão ele foi muito mal treinado. A gente pensar que em 20 anos os Estados Unidos não conseguiram criar um exército afegão decente. E aí os Estados Unidos simplesmente deixam o Afeganistão ao Deus dará, mais uma vez, e culpam os próprios afegãos pela derrota. Eu atribuo essa derrota vergonhosa, a uma saída do Afeganistão, que, ok, um dia teria que sair, óbvio, não se poderia ficar lá indefinidamente, mas uma saída muito mal programada, ok? Então, essa seria a minha fala inicial. Eu estou aberto às perguntas de vocês e agora passo a palavra ao meu amigo Luiz Antônio Araújo. Isso, Luiz Antônio, com você agora, por favor. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do GEPOM pela possibilidade de tratar de um tema tão candente, pela oportunidade de reencontrar os seus pesquisadores, o Andrew, Monique, Muna, Heitor e os demais, a quem eu conheço e acompanho há já quase uma década, como lembrado muito bem pela Monique. Saudade de encontrar vocês, de preferência para tomar um café na Colombo ou um chopp no Amarelinho, que eu ainda não sei se ainda está aberto, como a gente fez da nossa última vez presencialmente. O meu envolvimento e o meu interesse profissional pelo Afeganistão, ele começou no pós-11 de setembro, e primeiro como jornalista e em seguida como pesquisador das relações internacionais do mundo árabe e do mundo islâmico. E depois de 20 anos cobrindo, entrevistando, pesquisando, dando palestras, cursos, aulas, escrevendo sobre a região, não existe nada pior para alguém do que perceber que algumas das piores hipóteses foram confirmadas. Eu fui um dos 6 jornalistas brasileiros presentes na cobertura dos cerca de pouco mais de um mês de guerra entre a coalizão liderada pelos Estados Unidos e o que ainda era, naquele momento, o governo talibã, o regime talibã, que desabou na primeira quinzena de novembro. No dia 7 de outubro de 2001, eu era o único jornalista brasileiro na região. E quando os primeiros mísseis americanos caíram no território afegão, eu estava em Islamabad me deslocando para a fronteira. Eu provavelmente sou um dos jornalistas que se contam numa mão que já viu militantes talibãs e participou de entrevistas com integrantes desse grupo. Algumas das previsões acertadas que eu fiz ao longo do meu trabalho, como a de que não haveria solução militar para a crise do Afeganistão, isso num momento em que existia um grande consenso mundial de que a guerra dos Estados Unidos no Afeganistão era uma guerra justa, era uma guerra justificada. Algumas dessas previsões
passaram pela prova da realidade, do meu ponto de vista, da forma mais sangrenta possível, o que é muito triste para os principais envolvidos, que é a população do Afeganistão. A presença dos Estados Unidos por 20 anos no Afeganistão, ela serve de advertência para todas as potências que se dedicam hoje a ocupar territórios e oprimir nacionalidades. Ocupação não compensa. Os Estados Unidos não perceberam isso agora, neste momento. Poucos anos depois do 11 de setembro, isso já estava absolutamente claro para as lideranças em Washington. Eu peço licença para cometer aqui esse pecado maior do palestrante, que é a autocitação, mas que nesse caso serve para fins ilustrativos. Eu quero ler um trecho do meu livro Bin Ladenistão, um repórter brasileiro na região mais perigosa do mundo, publicado em 2009. Diz assim: as dificuldades americanas no Afeganistão são de várias ordens. A primeira é que, depois de 8 anos, os Estados Unidos ainda não sabem por que estão no país. Após a vitória eletrizante de 2001, o Afeganistão foi deixado de lado em favor da campanha do Iraque e só voltou a atrair a atenção de Washington em 2008, quando o conflito mesopotâmico chegou a um beco sem saída, a ponto de o presidente George W. Bush ter de se desviar de sapatos voadores em plena Bagdá. Mesmo o governo Obama não se decidiu entre uma estratégia de contra-insurgência e a política de reconstrução nacional pregada por alguns de seus colaboradores, com ressonância considerável no Congresso e entre os aliados europeus. A segunda é que, seja qual for a estratégia, o presidente Hamid Karzai tornou-se um fardo pesado para Obama. Quando foi escolhido presidente interino, em novembro de 2001, Karzai era um chefe patani dissidente capaz de atuar como contrapeso aos corruptos e pouco confiáveis líderes da Aliança do Norte. As circunstâncias da guerra e a pressão internacional tornaram-no aceitável aos vários ramos da oposição ao Talibã. Hoje, sua imagem mudou. O governo de Cabul está associado à brutalidade e corrupção. Começam a ser ouvidas com mais frequência em Washington vozes que pregam um entendimento com o Talibã, uma perspectiva pouco alentadora para os afegãos. A terceira é que as relações americanas com os vizinhos do Afeganistão, especialmente Irã e Paquistão, atravessam uma fase delicada na qual dificilmente será possível obter um compromisso. Tudo isso faz que o conflito no Afeganistão se torne cada vez mais sangrento e que, paradoxalmente, Washington não tenha outra alternativa a não ser se envolver ainda mais nele. Eu escrevi isso em 2008, no final de 2008, meu livro é de 2009, e o fato é que desde 2007 e 2008, quando a insurreição iraquiana colocou o governo Bush contra a parede, os Estados Unidos sabem que a guerra e a invasão do Afeganistão eram insustentáveis. Ao tomar posse como secretária de Estado em 2009, Hillary Clinton disse que o Afeganistão era um narco-estado. São palavras dela. Nesse caso, acrescento eu, um narco-estado criado, financiado e sustentado pelos Estados Unidos. A retirada do Iraque coloca na ordem do dia a saída do Afeganistão. Os aliados europeus da ISAF, a força da coalizão, foram os primeiros a retirar o grosso de suas forças. Em seguida, os Estados Unidos tomaram a única medida capaz de fornecer cobertura à própria retirada. Começaram uma negociação com a liderança insurgente, da qual o Talibã, deposto pelos próprios Estados Unidos em 2001, era a organização mais forte e mais enraizada. Nesse momento, os Estados Unidos já estavam politicamente derrotados no Afeganistão. A captura e a morte de Osama Bin Laden no Paquistão serviu como satisfação à opinião pública americana, mas escondeu imenso constrangimento. Bin Laden estava em Abbottabad. Abbottabad é sede da maior academia militar paquistanesa, fica a algumas dezenas de quilômetros da capital Islamabad. É mais ou menos como se um inimigo do Brasil fosse localizado num esconderijo em Resende, a sede da Academia Militar das Agulhas Negras. A retirada dos Estados Unidos foi, portanto, imposta pelas circunstâncias ao governo de Washington
da pior maneira possível, como bem disse o Andrew, excetuada a derrota militar. Na mesa de negociações, o Talibã provavelmente tem aceito algum tipo de compromisso com o status quo, que se reflete, por exemplo, no fato de que até o momento não existem imagens que indiquem ocupação da antiga embaixada americana. Aparentemente, alguns limites ainda não foram transpostos pelo Talibã. Esse acordo, qualquer que tenha sido, e nós certamente saberemos muito a respeito dele nos próximos meses, foi superado pela realidade. O exército afegão, essa é a minha leitura, ele se passa de malas e bagagens, ou de armas e bagagens, para o lado da insurgência. O resultado desse processo é a instalação de um novo regime. Um regime no qual o Talibã é a força dominante, mas que certamente é integrado por representantes de distintos grupos que têm algo em comum. Todos estiveram na trincheira oposta à das forças de ocupação americana nos últimos 20 anos. Nós sabemos, por exemplo, que encarregada do policiamento, da segurança da capital de Cabul, está a rede Haqqani, que é nada mais, nada menos do que o grupo encabeçado pelo chefe tribal, Patani, que introduziu, que convidou Osama Bin Laden e serviu de anfitrião a Osama Bin Laden na sua primeira visita ao território afegão na primeira metade dos anos 80. A CIA conhece bastante a rede Haqqani, uma vez que Haqqani, com dinheiro de Bin Laden, foi o responsável pela construção, supervisionada pela CIA, de uma rede de túneis entre o Paquistão e o Afeganistão nos anos 80. O regime talibã é um regime obscurantista, é um regime ferozmente inimigo de qualquer expressão laica, de qualquer expressão científica, de qualquer expressão de inteligência. É provável que tenham aprendido nesses 20 anos a evitar algumas das atrocidades e dos desmandos da sua curta permanência no poder de 96 a 2001, como, por exemplo, a proibição de telefones. Hoje a gente sabe que todos os seus chefes usam iPhones, usam laptops e assim por diante, mas não se tornam, por isso, mais próximos de qualquer tipo de governo, seja legítimo, seja respeitador de direitos, seja comprometido com nada mais, nada menos do que a sua versão, a sua interpretação de uma lei islâmica sobre a qual eles não têm autoridade nem legitimidade para serem porta-vozes. Isso porque a imensa maioria da população afegã é muçulmana e, obviamente, uma pequena minoria professa essa ideia de Islã que é proposta pelo Talibã. Nós vamos ver nos próximos meses, nos próximos anos, as consequências desse processo. Do ponto de vista do Ocidente, há algo a ser feito, e isso inclui o Brasil. Abrir as portas, abrir o seu espaço, o seu território, as suas embaixadas para os refugiados afegãos, para aqueles que não aceitam viver sob o jugo do Talibã, para aqueles que sofrem nas mãos dos novos ocupantes do poder, assim como em grande parte sofriam nas mãos do antigo regime apoiado pelos Estados Unidos, e esses países têm, portanto,
a missão, o imperativo, a obrigação de oferecer abrigo para essa população que sofre há mais de 40 anos uma guerra civil praticamente ininterrupta. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz Antônio, muito obrigada, Andrew. A gente está com casa cheia de alunos fiéis e de pessoas que pela primeira vez estão vindo participar de uma atividade com a gente. Eu fico muito, muito feliz. Muitas perguntas. Uma pergunta que começou a circular aqui, na realidade um pedido, tem a ver com referências bibliográficas, né, Luiz Antônio? Você já trouxe o seu livro, que eu acho muito importante, né? Quer dizer, essa vivência, a gente sempre fala isso no GEPOL, né? Quer dizer, você foi em loco, foi um dos poucos pesquisadores, jornalistas, né? Também pesquisadores hoje, né? Brasileiros. Além do seu livro, que outras obras você e o Andrew recomendariam para o público em geral que estão, né? Enfim, está começando a se inteirar do tema, por favor. Luísa, pode começar. Andrew, bom, uma das questões que tem me chamado a atenção, Monique, Andrew, é que a gente dispõe realmente no país de pouca bibliografia sobre a Ásia Central e sobre o Afeganistão e o Paquistão em particular. Eu sugeriria, assim, de saída, 2 obras de jornalistas que tem o condão de oferecer esse olhar ao qual a Monique se refere, que é o olhar do repórter, o olhar imediato da testemunha ocular. Um deles é Viagem ao País do Talibã, do Lorival Santana, e o outro é O Afeganistão depois do Talibã, da Adriana Carranca. As outras obras que eu conheço, o restante da bibliografia significativa, toda em inglês, em francês e em espanhol, enfim, mas eu acho que esses 2 livros eles podem servir de ponto de partida. Muito obrigada, Andrew. Eu já tinha separado 2 livros. Um é o Bandeira Vermelha no Afeganistão, do Thomas Raymond. Esse livro ele foi editado pela Bibliex e ele foi escrito na época da Guerra do Afeganistão. Então, assim, ele está ali, ele escreve no momento em que a União Soviética ainda existia. E é um livro super recomendado, especialmente para quem gosta de história militar, que é o meu caso. E eu acho muito interessante. E esse aqui também, do Peter Marsden, Os Talibã, é uma edição portuguesa, tá? Guerra e Religião no Afeganistão. Então, Peter Marsden foi uma pessoa que trabalhou muito próximo de ONGs, vamos dizer assim, ligadas a combate à pobreza, mortalidade infantil, etc., no Afeganistão. E ele explica muito bem como que a origem do Afeganistão, do Talibã, e como que ele se desenvolve. Obrigada, Andrew. Obrigada, Luiz Antônio. Eu fiquei muito feliz que o Luiz Antônio trouxe o Lorival Santana e a Adriana Carranca. Eu acho que você, o Lorival, a Adriana, o Diogo Bercito, o Andrei Neto, a Pata Campos Melo, vocês fazem parte, o Gabriel Chaim, a gente fala muito sobre isso nas nossas lives, né? Desses jornalistas brasileiros que têm uma vivência em loco. Então, gostei muito. Depois a gente vai organizar essas referências, e o Andrew também deu 2 referências. Eu acrescentaria, se vocês me permitem, um livro que eu sempre indico nos cursos do GEPOL, que é de um jornalista que ganhou o Pulitzer, que é O Vulto das Torres, do Lawrence Wright, que é um livro bastante... que dialoga muito, inclusive, com a introdução feita pelo Andrew. Eu vou falar agora, vou trazer algumas perguntas, vou fazer um bloco de 3 perguntas, depois está lotado de perguntas de muitas pessoas interessadas, né? Deixa eu começar aqui. O Lucas Barros de Souza, ele pergunta para vocês se a situação atual do Afeganistão pode ser considerada um Vietnã 2.0. O Rogério Souza pergunta: os Estados Unidos invadiram o Afeganistão porque, em 2001, eles abrigavam a liderança da Al-Qaeda. Mas, dentro da política real mundial, eles não tinham nenhuma obrigação moral ou política de reconstruir o país, ou tinham? Essa é a pergunta do Rogério. E a Aisha Sleiman pergunta: boa noite, gostaria de saber um pouco mais sobre os interesses econômicos de países estrangeiros na região. E aí
Eu acho que, de repente, o Andrew pode começar e o Luiz depois, né? E vocês escolham aí as perguntas, por favor. Eu gostaria de responder a pergunta do Rogério, que eu achei muito interessante, porque a questão aqui, Rogério, de fato, se você estiver pensando, olha, segundo Biden, tá? Abre aspas, né? A nossa missão lá não era nation building, não era a construção de uma nação, era derrotar o Talibã, caçar Osama Bin Laden e impedir que o Afeganistão se tornasse um santuário para novos grupos terroristas. Porém, por que essa afirmação do Biden causou tanto choque? Tá? Basicamente, ela vai causar muito choque porque é o contrário do que o presidente George W. Bush, que foi o idealizador da guerra ao terror, disse em 2001. Ele dizia que ele ia levar a democracia e a liberdade para o Afeganistão e para o Iraque. Então, você vê ele falando agora, não era essa a nossa missão depois de 20 anos de ocupação, no mínimo, um tanto estranho, tá? Então, eu concordo com a sua colocação dentro do realismo político. Não era obrigação dos Estados Unidos, mas era o que eles haviam se proposto a fazer quando invadiram o país. Nada, Rogério. O Lucas pergunta a respeito dessa analogia que tem sido muito popular entre Cabul e Saigon, né? O Afeganistão é um Vietnã 2.0. Eu creio que é uma analogia totalmente despropositada, Lucas. O Vietnã, a derrota americana no Vietnã foi, em primeiro lugar, uma derrota militar, uma derrota do Estado do Vietnã do Sul e das suas forças armadas, e de um envolvimento americano de 25 anos. No caso, essa derrota só foi possível porque houve uma verdadeira campanha, um verdadeiro movimento amplo, mundial, de solidariedade com o povo do Vietnã, e especialmente dentro dos próprios Estados Unidos. Nada disso existiu no caso do Afeganistão. O que existiu, sim, foi uma derrota política que ficou evidente nesses 20 anos, mas que não se traduziu num movimento, num resultado que possa ter o menor parentesco com o contexto, com os propósitos e com as bandeiras do movimento de solidariedade ao Vietnã. Pelo contrário, nós temos no Talibã uma expressão do que existe de pior em termos de ditadura, de ataque a direitos, de ataque à autonomia dos movimentos de qualquer segmento da população. A pergunta da Aisha, perdão. Só um segundo. Ela gostaria de saber um pouco mais sobre os interesses econômicos de países estrangeiros na região. O grande interesse econômico existente no caso do Afeganistão tem a ver com o escoamento de petróleo, com projetos de grandes companhias petrolíferas de construção de oleodutos que passam por esse país. De resto, é um país extremamente pobre, é um país que não tem mar, é um país que funciona muito, como disse Andrew, como um estado tampão entre grandes potências da região. Muito obrigada. Gente, temos muitas perguntas, então a gente encerrou aqui o recebimento de perguntas, porque são inúmeras. Andrew, você quer agregar alguma coisa antes de eu passar para as próximas? Sim, eu queria só comentar rapidinho a pergunta da Aisha. Apesar de realmente, como o Luiz Antônio falou, né, não há grandes interesses econômicos, mas há grandes interesses geopolíticos. E eu já aproveito que eu sei que muita gente está perguntando sobre a questão da China, né? Você está perguntando sobre o papel da China, por que a China acenou com um reconhecimento tão rápido em relação ao Afeganistão. Bom, primeiro que a China está passando por uma nova etapa da sua política externa.
A gente tinha lá no início dos anos, na primeira década dos anos 2000, uma relação da China que era super ultra comercial e sem se meter em questões internas. Havia até uma brincadeira de que a China era o país favorito dos ditadores africanos, porque ela não fazia perguntas, mas isso tem mudado, tá? Isso tem mudado desde a década de 2010, e agora, qual que é a questão da China com o Afeganistão? Segurança. A palavra-chave é segurança. A China tem uma pequena fronteira com o Afeganistão, tá? E a China tem um problema com a sua minoria muçulmana, os uigures. E há uma série de denúncias bastante documentadas, já diga-se de passagem, não são denúncias vazias, de que há campos de concentração para os uigures, nas quais eles são torturados, eles são muçulmanos, eu quero deixar isso claro, eles são torturados para abandonar a sua religião e jurar fidelidade ao Partido Comunista Chinês. E, basicamente, o que a China está propondo ao Afeganistão? Investimento no país, obras de infraestrutura em troca da não interferência do Talibã nos problemas internos. Por quê? Porque eles julgam que a vitória do Talibã no Afeganistão pode ser vista pelos uigures como um fortalecimento, talvez uma esperança de que eles possam sair daquela situação, e os chineses não querem, evidentemente, dar nenhuma esperança para eles. Andrew, com isso você já adiantou várias questões aí, né? Todo mundo perguntando, né, sobre a China, certamente passa pela questão uigur. Eu aproveito para dar a dica de um documentário que eu assisti num daqueles festivais É Tudo Verdade, que é o festival de documentários, chamado Guantánamo 22, porque 22 uigures acabaram sendo vendidos por paquistaneses e afegãos, né? Naquela época eles pagavam $5.000, né, por pretensos terroristas para o governo americano, e foram parar em Guantánamo. E aí ficou uma questão internacional muito séria, tanto que hoje eles estão em Palau, Bermuda, eles não foram, né, para a China, porque essa questão da uigura é muito, muito tensa, né? Mas vamos lá, mais uma rodada de perguntas aí para vocês. A Gabriela Lima Cacheta de Deus, ela gostaria de saber mais sobre a relação do Paquistão em relação ao Talibã e quais os setores do Paquistão estão alinhados com o Talibã. Então, já falamos aqui de China. Aqui, a Monique, minha xará Lima Botelho, fala, Andrew, como o professor Andrew citou a questão do discurso do Biden, gostaria de saber como ele caso ele tenha uma opinião, como vê a questão do crescente reconhecimento do governo talibã pelos países vizinhos aí da China, diferentemente do baixo reconhecimento na década de 90. Então, vamos a essas duas perguntas antes de eu passar as demais. A questão é com o Luiz Antônio. Está com você, Luiz. Gabriela, a relação do Paquistão com o Talibã é umbilical. O Talibã nasceu, em certa medida, no Afeganistão, no Paquistão. Toda a sua liderança surgiu, se formou como jovens em campos de refugiados afegãos no Paquistão, que depois se somaram à luta contra os soviéticos. Isso é verdadeiro para o Mullah Omar, o fundador do Talibã, e outros importantes combatentes, né, que são veteranos da guerra de guerrilha contra o exército soviético no Afeganistão. Embora eles sejam de nacionalidade afegã, eles têm no Paquistão um importante ponto de apoio. O serviço secreto paquistanês foi o que, de certa maneira, elegeu o Talibã como o seu canal principal de expressão militar e política na Guerra Civil na metade dos anos 90. A Monique pergunta sobre o reconhecimento dos países da região. Bem, nós sabemos que Arábia Saudita, China, Rússia e provavelmente Irã, por meios informais, participaram da negociação sobre o status quo pós-americano no Afeganistão.
é provável que, sim, o reconhecimento desse governo seja mais amplo do que o do regime de 96-2001, que foi reconhecido por apenas 3 países, Paquistão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. É provável que esse número seja maior agora, sim. Andrew? Não, na verdade, é só, eu vou assinar com o relator aqui. Realmente, o que o Luiz Antônio falou é o que eu ia falar sobre a questão do reconhecimento internacional, totalmente de acordo. Então, gente, estão muitas perguntas aqui, tem muita gente me escrevendo no direct, eu não tenho como ver, então depois falem comigo nas redes sociais, tá? Vamos lá, a Carolina Iskandarian, sobrenome armênio, né? Ela pergunta, ela fala, oi, boa noite, se essa tomada pelo Talibã tão rápida já era prevista com a saída das tropas, a retirada da população não poderia ter sido feita com antecedência? As imagens do aeroporto são estarrecedoras. É verdade, né? Então, a Carolina pergunta aí sobre a questão enfim, o que deveria ser, né? Mais organização aí na retirada. E a Camila Matos fala ainda sobre o discurso do Biden de que a missão americana não seria de reconstruir uma nação, isso é, não estaria conectado também com o discurso de que a própria população não aceitou seguir nesse rumo. Desta forma, os mesmos não poderiam forçar essa situação. Enfim, 2 perguntas aí, né, sobre a retirada e a do discurso do Biden. Eu acho é o seguinte, né? Nunca houve nunca foi cogitado evacuar toda a população do Afeganistão do país, né? Você levar essa população para onde, né? Até aproveito para dizer que a gente teve só esse ano, nós estamos agora em agosto, mais de 400 mil afegãos saindo do país. Essa retirada não é de agora, essa retirada começa com o avanço do Afeganistão, e muitos desses afegãos foram para o Irã. Eu vou pegar até o gancho do que o Luiz Antônio falou, de que o Irã provavelmente participou das negociações, porque o Irã foi reconhecido pela Acnur como um exemplo de país hospitaleiro em relação aos afegãos já há 40 anos. Então, eles têm ido principalmente para o Paquistão, então alguém perguntou do Paquistão, aí cerca de 3 milhões de refugiados no Paquistão, e a gente tem um outro grande destino também, é o Irã, né? E agora alguns países ocidentais também estão sinalizando, o Canadá diz que vai abrir 20 mil vagas para imigrantes afegãos e tudo isso. E, enfim, qual que é a outra pergunta mesmo? Era sobre a retirada do aeroporto, né? Se você falou isso, Essa é a primeira. e o discurso do Biden, né? De que a missão americana não seria de reconstruir uma nação. Isso não estaria conectado também com o discurso de que a própria população não aceitou seguir nesse rumo? Desta forma, os mesmos não poderiam forçar essa situação? Eu vou discordar completamente do que o Biden disse, né? Eu acho assim, eu não tenho nem palavras para definir uma pessoa que fala, eles vivem daquele jeito porque eles querem. Foi mais ou menos isso que ele disse. Se eles não querem defender o seu próprio país, por que nós devemos defender, né? Defendê-los? Então, é uma postura, eu não sei nem definir qual que é a palavra que eu usaria, porque como eu disse, os Estados Unidos haviam sim se comprometido com o nation building há 20 anos atrás e não fizeram isso. Claro que você vai ter uma série de problemas, só que é dos Estados Unidos na questão da criação do exército afegão. Eu vou recomendar um outro livro, que é do David Kilcullen, só existe em inglês. Ele se chama The Dragons and the Snakes, Os Dragões e as Cobras. O David Kilcullen é um australiano que ele foi assessor do exército norte-americano e ele é especialista em guerra de guerrilha. E ele diz que ele treinou esse exército afegão. E ele diz que o exército afegão que ele treinou ele era dividido em 3 partes.
Você tinha muitos Hazares, que era uma etnia inimiga dos Pashtuns e muito motivada para lutar contra os talibãs. Você tinha uma parte do exército que era motivada por questões pessoais a lutar contra o Talibã, tipo, o Talibã matou minha família, coisas do tipo. E aí que está o grande problema. Você tem uma terceira parte do exército que era motivada pelo salário, e aí quando o salário começou a atrasar, aquilo que eu falei para vocês, que o exército norte-americano transferiu a responsabilidade para o governo afegão, que começou a não pagar os salários, a coisa também começou a se desintegrar. Estou rindo do comentário da Ana. Acho que fomos, né? Eu estou tentando, gente, é muita pergunta, eu estou tentando condensar o que está aparecendo mais. Então, tem 3 temas. Papel da Rússia, que vocês já falaram um pouquinho, mas acho que é muito importante a gente trazer à tona. Temor de novos atentados agora, né, em função do que está acontecendo, e a questão social, né, as mulheres, as crianças. Hoje mesmo eu postei uma foto que o Ian Bremmer compartilhou, que são as soldadas e os soldados norte-americanos com bebês. Como judia, descendente sobrevivente do Holocausto, eu me lembrei do Kindertransport, né, aquelas milhares de crianças judias que foram levadas para a Inglaterra e, em grande medida, se tornaram as únicas sobreviventes das suas famílias. Então, vamos fazer essa rodada com 3 temas: o papel da Rússia, os novos atentados possíveis, né, em função do que está acontecendo agora no Afeganistão, e a questão social, sobretudo mulheres e crianças. Vou pedir para o Luiz Antônio falar. André, você quer começar? Não, se o Luiz permitir, eu gostaria de começar a questão da Rússia. Pode ser, Luiz? Então, lembrando que a Rússia sempre viu aquela região como sua órbita de influência, tá? Não só o Afeganistão, como também o próprio Irã. No passado, boa parte do Irã, quando ainda se chamava Pérsia, foi ocupada pelo exército cosaco. E para a Rússia, o interesse maior, já que ele não é econômico, né, como já assinalou o Luiz Antônio, mas ele é o interesse de manter os Estados Unidos fora, né? Então, a ideia dos russos é manter os Estados Unidos afastados do que eles consideram sua órbita de influência. Para que vocês tenham uma ideia de como que funciona a mentalidade da política externa russa, quando houve o acordo em 2015, né, o P5+1, um acordo nuclear, o Putin não gostou nem um pouco, porque ele pensou, puxa, se os Estados Unidos estão se aproximando do Irã, nós estamos perdendo para os americanos um país que era a nossa órbita de influência. E quando o Irã entra na guerra da Síria para manter o Bashar al-Assad no poder e para combater o Estado Islâmico, o Putin acena para o governo iraniano dizendo, olha, a gente está aqui combatendo o Estado Islâmico na Síria, nós podemos ajudar a combater o Estado Islâmico no Iraque também, porque o Iraque é visto como órbita de influência pelo Irã, devido à maioria xiita e às cidades sagradas do xiismo que existem no Iraque. Então, a questão da Rússia com o Afeganistão não é econômica, é manter o país em sua órbita de influência e manter os americanos afastados. Eu diria assim, a Rússia é um país incapaz do ponto de vista político, mas também do ponto de vista cultural, de exercer uma influência significativa no Afeganistão por um motivo muito simples. A Rússia sustentou, durante 8 anos, uma guerra no interior do Afeganistão, que é uma guerra que ainda deixa traços terríveis. Eu conheci e conversei com vítimas da ocupação soviética, inclusive vítimas que não tinham, às vezes, 2 braços, às vezes não tinham 2 pernas, em razão das minas deixadas pelo exército russo no solo afegão e que continuam matando. Algumas dessas minas continuam instaladas e continuam explodindo. Esse é o grande legado russo. É evidente que Moscou certamente tem contatos com parte das lideranças tribais,
certamente têm aspirações, principalmente em relação ao norte do Afeganistão. Mas, do ponto de vista da estabilização e da construção de um regime que seja uma expressão de todo o povo afegão, que é um povo muito diverso, muito diferente entre si, que fala línguas diferentes, que vem de backgrounds étnicos e culturais diferentes, é muito difícil que haja uma influência positiva e significativa. Aliás, nós sabemos como o governo russo costuma tratar com questões de aspiração nacional e de autonomia no Cáucaso, na Ásia Central e assim por diante, para não falar na Ucrânia. Obrigada, vocês responderam só da Rússia, aí eu virei aqui para pegar na minha estante. A gente está aqui sempre, né, tem pop-up com indicação de livro, o livro da Svetlana Alexievich, que ganhou o Nobel de Literatura, que é Meninos de Zinco. Preparem o tissue, né, porque tudo dela é muito duro, a gente chora muito, mas é exatamente essas memórias ali, né, da União Soviética no Afeganistão, então fica mais uma dica, o Luiz Felipe depois vai botar o link para vocês. Bem, ainda sobre essa rodada depois da Rússia, temor de novos atentados, a gente vai ter um santuário de terroristas ali, como é que vai ser essa relação com a Al-Qaeda, com outros grupos, né? E a questão social das mulheres e das crianças. Deixa eu pedir para o Luiz começar, por favor, Andrew. Certamente o Talibã vai enfrentar a, digamos, concorrência de grupos que, digamos, fortalecidos pela experiência do Oriente Médio, especialmente, podem e já tentaram se implantar em território afegão, especialmente Estado Islâmico. Já há notícias de que dirigentes, líderes do Estado Islâmico teriam sido detidos pelo Talibã. Mas não podemos esquecer que a Al-Qaeda, durante muito tempo, combateu ao lado do Talibã como força insurgente nesses últimos 20 anos. A rede Haqqani, o Talibã paquistanês, o grupo que promoveu o atentado contra a Malala Yousafzai, que é Patani, né? Que é Patani. A Malala pertence à mesma etnia, à mesma nacionalidade da maioria da liderança talibã. Esses grupos certamente tentarão ter voz e vez no interior do Afeganistão, mas é pouco provável que o Talibã queira compartilhar o poder. É pouco provável que o Talibã queira, de alguma maneira, abrir espaço para esses grupos. Então, a gente pode, eu acho, desse ponto de vista, baseado na experiência do Afeganistão, a gente pode prever uma continuidade da insurgência e uma continuidade da violência promovida por esses grupos e do Talibã contra eles. Em relação à questão das mulheres e das crianças, tem sido dito muito que o Talibã vai permitir um novo status mais liberal em relação às mulheres. Eu não acredito nisso particularmente, em função do seu histórico. É importante notar que nem tudo na visão talibã da política e da sociedade tem fundo e origem religiosa. Uma parte importante daquilo que o Talibã faz tem relação com códigos tribais de conduta que estão presentes, inclusive, dentro do próprio Paquistão. Aliás, não existe uma fronteira reconhecida pelo Afeganistão com o Paquistão. A fronteira, que é a fronteira colonial, a linha Durand, é uma linha traçada em Londres, sobre um mapa. Ela não tem nada a ver com a realidade. Eu estive em Peshawar, estive em Quetta, as pessoas se consideram patanes, não se consideram afegãs nem paquistanesas e passam de um lado para outro da fronteira sem levar em consideração. Aliás, a fronteira em grande parte dos lugares, meu livro tem fotos disso, é uma cerca de arame farpado sobre a qual até uma criança
é capaz de passar. Obrigada, Luiz Antônio. É muito difícil a gente se informar, né, sobre o Afeganistão, ou tem o que eles chamam de, né, eles fazem para os jornalistas, né, demonstram coisas para o público que, na realidade, né, estão querendo passar uma imagem que não é verdadeira, ou você tem dificuldade, de fato, de coletar informação. Eu confesso que uma fonte que eu sigo é o Ali Soufan, que, inclusive, é um personagem muito importante no livro do Lawrence Wright, lá das questões de inteligência do 11 de setembro. Então, eu recebo reports do Soufan Center e ele usa o termo AFPAC, exatamente, Afeganistão-Paquistão. Eu acho muito interessante isso que você ressaltou, né? Porque nos dizem das fronteiras como se fossem coisas, né? Enfim, religiosas, quando é muito complicado, né? Muito obrigada. Andrew, você quer falar, então? Eu acho importante, Andrew, se você me permite, fazer essa distinção, que estão chovendo perguntas aí, né, sobre o Estado Islâmico, sobre a Al-Qaeda, sobre o Talibã, né, essa questão dos novos atentados, e também, se você puder falar sobre mulheres e crianças, se você quiser agregar, por favor. Ok. Bom, o que acontece? Estado Islâmico e Al-Qaeda têm a mesma raiz, que é o wahhabismo, que vai surgir na Arábia Saudita no século XVIII, fundado por um cara chamado Muhammad ibn Abdul Wahhab, que vai se aliar com as tribos do Saud, na Arábia Saudita, que depois vai se tornar, no século XX, o reino da Arábia Saudita. Existe um acordo entre claro, o Wahhab morreu no século XVIII, mas existe um acordo tácito desde aquela época de que, olha, vocês, Saúde, exercem o poder temporal e nós vamos ter o monopólio do poder espiritual. E como a Arábia Saudita é o país que contém as cidades sagradas de Meca e Medina, é uma potência do petróleo, o que acontece é que há uma disseminação muito grande, né? A Arábia Saudita ela financia a construção de mesquitas no mundo todo, inclusive no Brasil, e quando construída a mesquita, já vem os livros wahhabis junto, tá? Então, assim, muitas vezes as pessoas têm uma imagem de que o Islã é aquilo ali, não existe outro tipo de Islã, existe aquele Islã saudita. Então, qual que é a questão aqui? A Al-Qaeda está muito enfraquecida mesmo, desde a invasão, não é nem desde a morte do Bin Laden em 2011, bem antes já estava super enfraquecida, e ela foi atropelada na questão do discurso pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico veio com uma proposta muito mais ambiciosa de tomar territórios e criar um califado. Para quem não sabe, o objetivo inicial da Al-Qaeda era somente, entre aspas, expulsar os americanos do Oriente Médio. A ambição do Estado Islâmico era muito maior, era recriar o califado omíada da Espanha até a Índia, e aí você vai ter uma outra questão, fora que assim, o Estado Islâmico, quando ele estava no seu auge, ele foi mestre na arte de divulgar notícias usando redes sociais, Twitter, YouTube, etc. e tal. E a Al-Qaeda está muito, muito enfraquecida, eu diria um grupo quase inexistente. Porém, eu não acredito que isso vá se repetir, eu não acredito que o Talibã vai permitir, até porque, gente, eu acredito que existe um cálculo, tá? Eu não acredito, apesar da gente ser muito tentado a achar que os líderes do Talibã são ogros irracionais e tudo isso, eu particularmente não acredito que não exista um cálculo. Eles não querem sofrer uma nova invasão, eles não querem sofrer uma nova intervenção. Eles sabem que as potências ocidentais não vão intervir no Afeganistão para salvar as mulheres e as crianças, mas irão intervir no Afeganistão caso ocorra um novo atentado no Ocidente com base no Afeganistão. Então, essa promessa de que eles não vão permitir atentados a partir do Afeganistão, eu acredito que eles vão tentar cumprir para se manter no poder, para não sofrer uma nova retaliação. Em relação às mulheres, é uma coisa que, assim, é absolutamente lamentável o que aconteceu com as mulheres entre 96 e 2001, e agora a gente já vê voltando a acontecer novamente, a gente tem uma série de denúncias e relatos que contradizem totalmente esse discurso, porque o talibã, o que ele está fazendo agora? Ele está dizendo aquilo que o Ocidente quer ouvir.
nós vamos dar direito para as mulheres, elas vão trabalhar, vão estudar, vida normal e tal, mas a gente sabe que não é assim. Só a diferença, e eu tenho dito isso em várias entrevistas, é que eu acho que o Talibã vai ser menos pirotécnico nessa questão. Então, se antes eles faziam questão de filmar execuções e açoitamentos, eu acho que agora eles vão tentar esconder isso. Isso vai continuar acontecendo, mas eu não acho que eles vão tentar escancarar isso para o mundo, como eles faziam antes, também no intuito de se manter no poder. E se me permite, Monique, só alguns segundinhos, eu reparei que várias pessoas, às vezes, fazem pop-up assim, de perguntas, muita gente está questionando a derrota americana nessa guerra e até a derrota soviética na guerra de 89, né? Tem uma pessoa que fala, mas se eles tomaram a capital, eles ganharam a guerra. Gente, isso não é parâmetro mais para vitória em guerra desde o século XIX, tá? Você vence uma guerra quando você atinge o seu objetivo. Por que a gente diz que os Estados Unidos foram derrotados no Vietnã, mesmo tendo matado 10 vezes mais pessoas? Porque eles não conseguiram impedir o seu objetivo inicial, que era impedir a implantação do comunismo no Vietnã. Não conseguiram, perderam a guerra. Os Estados Unidos saem, o Talibã volta ao poder, perderam a guerra. A União Soviética não conseguiu manter o Partido Comunista no poder no Afeganistão, perderam a guerra. Você não atinge o seu objetivo inicial, você foi derrotado. Uma guerra não é uma competição entre quem mata mais. Obrigada, Andrew. E o Afeganistão tem o apelido de cemitério de impérios também, né? Tem uma ampla literatura sobre isso. Gente, eu estou aqui tentando editar, ficamos muito felizes pelo interesse muito grande, né? E termos palestrantes aqui com essa capacidade hercúlea. Tem duas perguntas que eu vou condensar aqui. Uma que eu acho que é muito importante quando a gente olha para o que está acontecendo hoje no Afeganistão, certamente geopolítica está lá, né? Eu vejo, inclusive, esse retrocesso norte-americano e a ascensão da China, como a gente pode olhar, essas outras potências ali como a Rússia, o papel do Irã, isso já foi colocado aqui, mas a gente está falando certamente de um grande drama humanitário, né? Mesmo antes do que aconteceu agora, né, Andrew? Aí eu trago a minha Turquia. A Turquia é o país que mais tem refugiados, né? São cerca de 4 milhões de refugiados sírios e cerca de 300 mil afegãos. Inclusive, está se falando da construção de uma fronteira da Turquia com o Irã, né? Se você tinha colocado no nosso grupo do GEPOM, de uma fronteira da Grécia com a Turquia, né? Mas muitas pessoas estão temendo aí a questão de 2015, de novo, pelo que está acontecendo. Então, por um lado, estamos todos, né, horrorizados, né, pelo que aconteceu, essas imagens e tudo mais, mas certamente, né, com Covid, com tudo mais, a gente está testemunhando aí um novo drama humanitário na questão dos refugiados. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, depois eu faço a outra questão. Luiz primeiro. Quem vai arcar com o grosso do trabalho em relação aos refugiados é quem já faz isso desde os anos 80. É o Paquistão, em primeiro lugar, e o Irã, secundariamente. Claro, temos que contar também Tajiquistão, Uzbequistão, até porque existe uma população, uma minoria tajique no Afeganistão, mas o grosso do trabalho do Acnur e das agências humanitárias vai se dar dentro do Paquistão e não podemos separar esse processo do processo político. Uma boa parte das organizações que têm uma linha política fundamentalista e de recurso à insurgência armada vai se servir dessa rede de campos, de madraças e etc., para fazer avançar os seus pontos de vista, seu programa, sua linha política. Então, isso vai ter consequências também para o Paquistão, na medida em que, especialmente as províncias da fronteira, o Baluquistão e a antiga província da fronteira noroeste, vão se tornar, sim, foco de ação dessas organizações. É isso. Andrew. Eu não acredito também que a gente vai ter uma crise humanitária do tamanho que nós tivemos em 2015, até por questão geográfica, né? O Afeganistão está muito mais longe da Europa do que a Síria.
A Síria está no Mediterrâneo, então eu vou seguir na mesma linha do Luiz Antônio e dizer que, assim, tradicionalmente, os principais portos seguros de afegãos são Paquistão e Irã, e vão continuar sendo. Mas eu acho que a Acnur está fazendo um belo trabalho ali naquela região. É bastante complexo devido à precariedade, mas é isso, estou de acordo com o Luiz Antônio. Acho que vai ser Paquistão e Irã os principais destinos. Obrigada, Andrew e Luiz Antônio. E eu acho que essa questão traz um tema que, para mim, me deixa bastante tensa, né? É que, justamente, quando eu tinha alunos que falavam, professora, você pode orientar meu trabalho sobre Afeganistão? Eu falava, amigo, Afeganistão não é Oriente Médio. Então, eu acho interessante a gente trazer aqui uma rodada sobre... O Luiz Antônio já trouxe aqui esse papel na Ásia Central, né? No Paquistão, Tajiquistão, né? Essa outra relação que é importante, né, para o Afeganistão. Então, assim, eu queria, essa nem surgiu, mas eu queria agregar o que vocês poderiam falar, Luiz Antônio, sobretudo, né, do que a gente tem de estudos sobre a Ásia Central, meio incipientes ainda no Brasil, para a gente atentar, né, e ampliar um pouco essa visão. E a outra questão que, sim, cabe, né, ao nosso latifúndio aqui do GEPOM, sobretudo, é o impacto da crise no Afeganistão no Oriente Médio, né? A gente está vendo, né, enfim, o papel dos Emirados Árabes, de uma maneira geral, o impacto que aliados históricos dos Estados Unidos, né, Israel e Arábia Saudita, estão tremendo, né? Olha só, esse aliado aí tão fraco, né? Enfim, o que vocês falariam, sobretudo, sobre a crise para a Ásia Central, e em especial para o Oriente Médio? Por favor, Luiz Antônio, vou pedir para você primeiro, que o Andrew fechou a câmera. Eu diria o seguinte, o impacto para todo o subcontinente indiano, para a Ásia Central, para a Rússia e para a China, vai ser importante na medida em que, digamos, um fortalecimento de uma corrente fundamentalista de inspiração wahhabita, como disse o Andrew, vai ter um papel nesse contexto. Uigures da China, tajiques, uzbeques, turcomenos, indivíduos oriundos do Cáucaso e da própria população muçulmana da Índia, que é a segunda maior população muçulmana do mundo, vão sofrer o impacto dessa ressurgência. Muitos deles já participam da guerra, da luta armada no Afeganistão desde os anos 80. A grande preocupação do governo chinês com o ativismo islâmico entre os uigures começou nos anos 80, porque muitos uigures foram combater no Afeganistão contra os soviéticos, inclusive com apoio do regime chinês. E esse processo ele tende a ter um impacto novamente. Sobre a questão específica da Ásia Central, Monique, um dos problemas que existem no Brasil realmente a incipiência da pesquisa em relações internacionais e outras áreas. É difícil, inclusive, encontrar bibliografia. Mas nós temos alguns livros publicados e eu recomendaria especialmente um deles, chamado Jihad, de um jornalista paquistanês e analista chamado Ahmed Rashid. Vocês conhecem? Está aí, ó. Obrigado, Andrew. Eu recomendo porque realmente o Ahmed Rashid é um conhecedor profundo da região. Obrigado. Então eu vou aproveitar o gancho, né? Então aqui está o Jihad, do Ahmad Rashid, foi um livro da afinada editora Cossack Naif, e super recomendo para quem quiser entender o Islã ativista na Ásia Central. E um outro nessa mesma linha, da editora Larousse, da Aisha Jalal,
Combatentes de Alá, o nome é horroroso, eu sei, mas esse livro é bem interessante. Ela é uma historiadora com doutorado em Cambridge e de origem paquistanesa, e ela fala sobre já mais a história do Islã na região, e aqui é mais sobre o Islã político, digamos assim. E o terceiro, o Central Asia, esse está em inglês, do Hafiz Malik, Its Strategic Importance and Future Prospects. Também muito interessante para quem quer estudar a Ásia Central. Sobre o Oriente Médio, assim, o que vai acontecer? Eu estou muito curioso para ver a reação da Arábia Saudita, né? Muito, porque a Arábia Saudita, queiramos ou não, é um país central ali na região, e é um país que apoiou o primeiro regime talibã. Então, estou muito curioso para saber como que vai acontecer, mas eu estou achando muito interessante esse movimento do Irã de se adiantar e já se aproximar também desse governo, talvez tirando o Afeganistão dessa órbita árabe, dessa órbita do Golfo e tudo isso. E o Irã está sendo muito pragmático, né? Porque justamente o Islã seguido no Afeganistão, especialmente esse Islã do Talibã, é totalmente hostil aos xiitas, mas eu estou vendo aí um pragmatismo de ambas as partes, ao menos na esfera política. Obrigada, Andrew. Eu queria acrescentar a lista de vocês, a professora que também vai pegando O Coração do Mundo, do Peter Frankopan, não fala exatamente de jihadismo, embora, né, aqui e ali. Heitor Loureiro, eu sei que também comunga comigo da fé, né? O Frankopan era um bizantinista, hoje é professor de História Global, eu nunca sei se é Oxford, né? É uma fortuna, a gente vende o rim para comprar o livro, mas é maravilhoso, gente. O pessoal do Japão já está catequizado. Fica aí a dica para quem está chegando agora. Vou passar para as palavras finais, eu tentei condensar, mas eu queria só acrescentar uma coisa que eu tenho lido, né? É muito difícil a gente se informar, e eu vou escrever aqui onde é que eu, Monique, me informo. Eu me informo muito no Al Monitor, que é uma plataforma de jornalistas, né, que cobrem a região, e eles têm falado muito, Andrew, sobre o interesse do Irã na água no Afeganistão. Eu olho muito para a questão da água, né, no Oriente Médio, isso é um tema que eu acho que seria interessante olhar. Se a gente puder indicar um tema aí, né, de pesquisa do que a gente está vendo, né, Luiz Antônio, ainda é incipiente, a gente já tem um grupo de jornalistas, né, com esse olhar internacional e essa interface com a academia, que eu bato palmas. A academia já se consolidou muito, tanto com historiadores como com internacionalistas e áreas correlatas lidando com a região, mas ainda, gente, vocês que estão vindo aqui para a primeira live do GEPOM, tem muitos temas de pesquisa, né? E a Ásia Central é uma região, eu particularmente me interesso, porque tem muitos turcos, povos turcos, né? Mas é uma área que precisa de estudos e vale a pena, né? Em relação a gênero, a gente tocou aqui no tema, mas temos uma grande especialista em gênero no GEPOM, que é a Muna Omran, que está interagindo com vocês, e na segunda-feira a Muna vai participar de uma live com o pessoal da editora Bazar do Tempo, da querida Cissa, 19h, a gente vai botar o link aí, porque aí vai ser um debate específico, né, sobre a questão de gênero. Bem, vou passar, então, ao contrário, Andrew, vou pedir para o Luiz Antônio fazer as considerações finais primeiro, uma honra ter você aqui, Luiz Antônio, depois o Andrew, e a gente encerra. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de debater, compartilhar informação e aprender, coisa que é muito comum. Eu acompanho o trabalho do GEPOM, quero parabenizar a todos pelas iniciativas, pela publicação, pela militância. Realmente é um trabalho sustentado que merece toda a atenção. Espero que a gente possa seguir dialogando e conversando e trocando ideias. Se me permitem, o meu livro, Bin Ladenistão, um repórter brasileiro na região mais perigosa do mundo, é um livro que dá conta, na minha modesta visão, de algumas das questões que a gente tratou aqui. Evidentemente, não cobre a situação até o momento atual, mas é um olhar de repórter
que eu acho que pode contribuir. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos, Andrew, Monique, Muna, um prazer estar aqui. Bom, eu, por minha vez, quero dizer que foi um prazer. Eu tenho debatido esse tema incessantemente desde o início da semana, mas, assim, me fascina muito ver o interesse das pessoas, ver como que as pessoas se inscreveram, como que as pessoas estão aqui numa noite de sábado, falando de um país do outro lado do mundo, discutindo isso apaixonadamente, né? As pessoas falando para a gente não acabar, para a gente continuar. Eu tenho apelos aqui. E, pessoal, eu fico realmente muito agradecido, muito embevecido como membro também do GEPOM. Eu agradeço em nome do GEPOM por todo esse apoio. Agradeço ao meu amigo Luiz Antônio Araújo, né, que nós já nos conhecemos há quase 10 anos aí. E muito feliz, muito honrado com a sua presença e agradecer a presença de todos e de todas. E a gente aqui do GEPOM está sempre à disposição, tá? Para, enfim, podermos dirimir as dúvidas de vocês na medida do possível. Muito, muito obrigada, Andrew, muito obrigada, Luiz Antônio, muito obrigada a todas, a todos, aí esse começo de noite. Eu sempre brinco, está todo mundo tonto? Welcome to the Middle East, é para ficar tonto. Eu acho que o que a gente procurou mostrar aqui é que, primeiro, né, Andrew, tem que olhar para a história, é a longa duração que permite a gente poder entender minimamente as questões conjunturais, né? Isso para a gente é muito caro no GEPOM e ficou muito claro no evento de hoje. Então, queria super, hiper agradecer, lembrando, como a gente disse no começo, né? O GEPOM é um coletivo, a gente tem feito cursos e muitos desses temas vão estar presentes em cursos, inclusive o Andrew, agora passei o bastão para ele dos cursos ligados à temática, né? Sobre jihadismo, sobre terrorismo. Então, né? Enfim, o Luiz Felipe já colocou e vai colocar de novo para vocês a nossa agenda de cursos, já falei da live da Muna, acompanhe a agenda do Andrew, que ele não está parando aí falou com a CBN, com a CNN, né? Isso é muito legal, essa interface, né, Luiz Antônio? Eu mesmo já tinha falado na época do Zero Hora, eu acho muito legal essa troca, porque é isso, a gente está buscando um conhecimento embasado, né? E, ao mesmo tempo, essa região ela é apaixonante, os temas que vêm de lá. Falamos, né? Então, sigam o GEPOM nas redes sociais. A gente tem um podcast, na realidade, o podcast do Heitor, que o nome disso é Política, e agora o Luiz Felipe está também participando. Sigam, acompanhem, tem entrevistas com todos nós do GEPOM, e são temas muito legais. Então, eu queria também divulgar o podcast que o Luiz Felipe está colocando. Gente, muito, muito obrigada. Fiquem bem. Ficaram muitas questões, a gente vai tentar tratar delas em outros cursos, outras lives. Sigam a gente nas redes sociais, deem referências. Sigam o Luiz Antônio, que está lá no Twitter também. Muito, muito obrigada. Shokta Shekirederi, Todarabá, Shukran Jazilan. A gente se vê em outras ocasiões, nos próximos cursos. Fiquem bem, gente. Beijo. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, tchau. Até a próxima.